Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos tratar nesse módulo de mais um benefício do tratamento diferenciado e favorecido às pequenas e microempresas. Trata-se da regularização fiscal tardia. As licitações públicas apresentam, em geral, duas fases, com exceção das licitações do tipo técnica e preço, ou melhor, técnica. Essas duas fases, uma delas é a habilitação e a outra é a proposta. A fase de habilitação, ela serve para verificar a existência, a idoneidade e a capacidade da licitante em executar o objeto do contrato, o objeto da licitação. Na habilitação, são verificadas questões referentes à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e também à regularidade fiscal e trabalhista. A regularidade fiscal, portanto, foi escolhida para contemplar um dos benefícios aplicáveis às pequenas empresas pela Lei Complementar 123, que é da regularização fiscal tardia. Vamos verificar. O que vem a ser regularidade fiscal? A regularidade fiscal, ela diz respeito ao cumprimento das obrigações tributárias, obrigações fiscais. No entendimento do professor José Anacleto Abduche dos Santos, está em condição de regularidade fiscal o contribuinte que cumpriu as obrigações tributárias ou aquele que discute judicialmente a legitimidade da obrigação imposta e obteve decisão provisória no sentido da suspensão de sua inexigibilidade. Tratam esses documentos daquelas certidões negativas de débito com o fisco estadual, municipal e também com a União, o INSS e o FGTS. Esses são os principais documentos de regularidade fiscal e eles sempre são exigidos em todos os certames licitatórios, sejam os promovidos pela administração pública direta, indireta ou as entidades parafiscais também. Vamos verificar, portanto, como se dá esse benefício na Lei Complementar 123. O artigo 42 assim expressa: nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. O artigo 43 dispõe: as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que ela apresente alguma restrição. Essas são, portanto, as duas regras básicas do tratamento diferenciado aqui apresentado, ou seja, as licitantes, microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm o benefício de comprovar a regularidade fiscal somente ao final do certame, como condição para a assinatura do contrato. Entretanto, elas devem apresentar todos os documentos exigidos no edital. Como eu expliquei para vocês nos primeiros módulos, o edital ele deve apresentar todas as disposições e todas as exigências para os licitantes cumprirem. Uma dessas exigências, que refere-se aos documentos de habilitação, é a comprovação da regularidade fiscal. Todas as empresas devem apresentar regularidade plena para que possam permanecer no certame e, assim, ser contratada pela administração pública ou por entidades privadas. Nesse caso, portanto, cabem às microempresas e empresas de pequeno porte e sociedades assim enquadradas apresentar todos os documentos exigidos pelo edital. É importante também asseverar que esse benefício da Lei Complementar 123, ele é válido somente para os documentos de regularidade fiscal. Os demais documentos, como aqueles que atestam a habilitação jurídica, a qualificação técnica e a qualificação econômica e também a regularidade trabalhista, devem ser preenchidos por todos os licitantes desde o início e no momento exigido pelo edital. Vamos verificar então como será a repercussão desse benefício nas licitações. Parágrafo 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará a decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei 8666. Nós vamos tratar dessa questão da penalização um pouco mais adiante. No momento, o que nos interessa é saber como que será a repercussão e qual será o prazo para apresentar a regularidade fiscal. Como nós verificamos aqui na lei, no parágrafo 1º, as empresas, portanto, têm o prazo de 5 dias úteis após a declaração de vencedor. O Decreto 8538 de 2015, que é o Decreto Federal, ele traz umas regras a mais, ele esclarece um pouco melhor a matéria. Vamos verificar. O artigo 4 assim prevê: a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação e não como condição para a participação da licitação. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, quando da comprovação de que trata o caput, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O que nos interessa é o parágrafo 2º. Para a aplicação do disposto no parágrafo 1º, o prazo para a regularização fiscal será contado a partir, inciso 1º, da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade pregão, e nas regidas pelo RDC, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, sem inversão de fases, ou da divulgação do resultado do julgamento das propostas nas modalidades de licitação previstas na Lei 8666 e nas regidas pelo RDC com a inversão de fases. Pessoal, é importante ressaltar que a prova da regularidade fiscal cabe ao licitante e não à administração pública, não ao ente licitante. Por quê? Porque é muito comum que quando vem algumas certidões, alguns documentos, que a própria administração verifique a autenticidade dessas certidões no site dos próprios órgãos emissores dessa certidão. Ainda assim, não quer dizer que para fins de regularidade fiscal, nos benefícios da lei complementar, a própria administração pública que tenha que verificar a regularidade. Não há regra de que o próprio licitante, ao participar da licitação, é responsável pela apresentação dos documentos. Portanto, na regularidade fiscal tardia, também será a obrigação do próprio licitante de provar a sua regularidade. Outro aspecto que deve ser ressaltado é a questão da prorrogação do prazo. Como nós verificamos ali, os licitantes têm o prazo de até 5 dias úteis para comprovar a sua regularidade fiscal, e esse prazo pode ser prorrogado. A concessão do prazo de 5 dias é obrigação da administração pública, porque consta da lei, ou seja, é automático. Assim que verifica que há uma irregularidade fiscal, a administração já sabe que concederá o prazo de 5 dias ao licitante. Porém, a prorrogação desse prazo é uma faculdade da administração e ela deve ser solicitada pelo próprio licitante interessado. Ele deve, através de alguma requisição, de algum formulário, solicitar a prorrogação desse prazo e, claro, colocar as suas razões de fato e de direito. E caberá à administração avaliar se aceita ou não essa prorrogação. Isso é muito importante. Isso, inclusive, é o que trata o próprio Decreto Federal no parágrafo 3º. A prorrogação do prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser concedida a critério da administração pública quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. Como se dá, então, esse benefício da regularização fiscal? É bom primeiro esclarecer como ocorrem as fases da licitação. Nas licitações concorrência, convite ou tomada de preços, que são regidas pela Lei 8666, a primeira fase será a de habilitação, como regra. Nessa fase, a administração deverá verificar o cumprimento de todos os requisitos que constam no edital em relação aos documentos, todos aqueles documentos. Nessa fase, a administração já terá condições de verificar se há microempresas e empresas de pequeno porte participando da licitação e se elas cumpriram com todos os requisitos. Se elas deixaram de apresentar ou apresentaram algum documento que não seja regularidade fiscal em desconformidade com o edital, ela já será inabilitada. Ela não passará para a próxima fase. Contudo, se elas tiverem alguma condição de irregularidade fiscal,
ela será habilitada sob condição resolutiva. Qual seria essa condição? De que ao final do certame, ela, após o prazo concedido de 5 dias, consiga provar a sua regularidade fiscal. Esse, então, é o procedimento das licitações regidas pela Lei 8666. Nas licitações sob a modalidade pregão, regidas pela Lei 10.520, há uma inversão nesses procedimentos. Primeiro, a administração vai verificar a proposta. Haverá uma fase de lances e a empresa vencedora dessa fase de lances, que é a classificada, que apresentou o primeiro menor preço, essa empresa terá seus documentos de habilitação avaliados. O pregoeiro, então, verificará o cumprimento de todos os documentos, de todas as exigências que constam no edital, no instrumento convocatório. Se a licitante enquadrada cumpriu plenamente com todos os documentos, ela será considerada vencedora da licitação, ela será habilitada. No entanto, se durante esse período da análise da habilitação o pregoeiro verificar que há uma situação de irregularidade fiscal, será aplicado o benefício legal. Ela terá 5 dias após o término do certame, após ela ser declarada vencedora, para provar a regularidade. Nesse caso, então, será aplicado logo após a fase de habilitação. Isso nas modalidades regidas pela Lei 10.520. Portanto, para os processos regidos pela Lei 8666, o prazo passa a ser contado a partir da divulgação da decisão sobre a classificação final do julgamento das propostas. Nos pregões, o respectivo prazo de 5 dias tem início após a declaração de vencedor, que ocorre após a verificação do atendimento das exigências habilitatórias. E quais são as repercussões? Aqui eu trouxe a doutrina do José Anacleto Abduch Santos, que assim destaca: nos pregões presencial e eletrônico, a inversão de fases do procedimento em relação às licitações regidas pela Lei 8666. A fase de julgamento das propostas antecede a fase de habilitação. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação. Analisa-se e decide-se de imediato acerca dos requisitos de capacidade técnica, jurídica e econômico-financeira. Havendo irregularidade no tocante a esses requisitos de habilitação, a licitante deve ser inabilitada de pronto. Regular nesses quesitos, porém em situação de irregularidade fiscal, deve ser-lhe concedido o prazo de 5 dias úteis para a prova da regularidade. Decorrido o prazo, decide-se sobre a habilitação, e dessa decisão os licitantes podem manifestar a intenção de recorrer para apresentar razões no prazo de 3 dias corridos. Passados esses procedimentos, vamos verificar como que será a ordem dele em relação a esse benefício. Inicialmente, para as licitações regidas pela Lei 8666, então vamos proceder à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. Depois haverá a identificação dos licitantes enquadrados, a análise acerca dos cumprimentos dos requisitos. Depois de identificada a microempresa ou empresa de pequeno porte em situação de irregularidade fiscal que cumpre os demais requisitos, concede-se-lhe a prerrogativa de provar a regularidade ao final do certame, se declarada vencedora. O julgamento da habilitação das licitantes não enquadradas e licitantes enquadradas em situação de irregularidade fiscal será logo na sequência, e da habilitação jurídica, técnica e econômica financeira das licitantes em situação de irregularidade fiscal. Haverá a possibilidade de recurso da decisão proferida. Depois julgadas as propostas, se classificada em primeiro lugar uma licitante pequena empresa em situação de irregularidade fiscal, será intimada a provar a regularidade no prazo de 5 dias úteis prorrogáveis. Provada a regularidade, o licitante será habilitado em relação à regularidade fiscal. Dessa decisão cabe recurso hierárquico. Mantida a decisão, será adjudicado objeto em favor da licitante favorecida. Não provada sua regularidade fiscal, a licitante será inabilitada e se procederá à nova ordem de classificação. Em relação ao pregão presencial e eletrônico, essa será a ordem. Procede-se ao credenciamento, que deve incluir a prova da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Declarado vencedor o licitante enquadrado em situação de irregularidade fiscal, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis também por igual período.
Provada ou não provada a regularidade, será proferida decisão de habilitação ou inabilitação da licitante favorecida. Dessa decisão cabe recurso hierárquico. Cabe aqui também uma regra muito importante, que se a licitante não conseguir comprovar a regularidade fiscal no prazo previsto, a administração deverá chamar as licitantes remanescentes para assim verificar se, sendo pregão, analisar-se-á a documentação de habilitação e, se ela for também uma empresa enquadrada, poderá ser-lhe dado novamente o prazo de 5 dias para prova da regularidade fiscal. Por fim, cabe falar sobre a questão de penalidades. Lembro que eu comentei que se a empresa não conseguir cumprir a regularidade fiscal no prazo previsto, depois de concedido o benefício, ela pode ser penalizada? Pois bem, a Lei 8666 dispõe no artigo 81 a possibilidade de aplicação de penalidade à empresa que descumprir completamente o objeto. Essa mesma penalidade pode ser aplicada às licitantes enquadradas que não conseguirem comprovar a regularidade fiscal no prazo previsto. Por isso é muito importante que você, licitante, ao verificar que não vai conseguir comprovar a regularidade, já de plano renuncie ao direito da regularidade fiscal tardia para não correr risco de ser penalizado. Essas são as considerações em relação a esse benefício.